Via Justiça está de volta, debatendo hoje a nova lei sobre crimes sexuais. Nossos convidados são o advogado Alexandre Awad e a juíza Neide da Silva Martins, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões a respeito do assunto. Nós perguntamos às pessoas se o agravamento das penas contra os crimes foi uma boa medida. Vejam as respostas. Acho que foi uma decisão muito importante, né, para proteger as pessoas que são agredidas com esse tipo de crime. Acho que você se sente mais confortável para poder denunciar esse tipo de crime, né? Isso já devia ter acontecido há muito mais tempo, né? Porque isso vem agravando a cada dia. Não só do estupro, mas contra a violência infantil, violência contra os idosos. Isso é uma coisa que já devia ter entrado a vigor há muito mais tempo. Eu concordo, eu acho que tem que ser realmente rigoroso porque está tendo muito abuso, muita pedofilia, muito estupro. E a incidência está só aumentando. Então, acho que tem que ser mais rígido assim. Há mais tempo que deveria ter tomado essas decisões em relação a essas coisas, né? Porque falta de respeito com o próximo, né? E, enfim, em tudo. A impunidade, as pessoas estão simplesmente perdendo o valor pela vida do ser humano, né? Acho que o ser humano é como se fosse um animal. Chega, mata tudo, violência sexual. Demorou muito essa lei ser válida até hoje, né? Demorou bastante. Doutora Neide, como a gente percebe aí, há uma unanimidade na população de querer penas mais duras, penas mais violentas, né, contra a violência. Parece que é um sentimento mesmo parecido com o que havia quando se aprovou a lei dos crimes hediondos. No caso específico, a senhora acha que essa expectativa da população vai ser atendida, ou seja, a lei vai ser capaz de produzir uma redução dos crimes? Estatisticamente, a história do judiciário mostra isso ou não? Na verdade, não quer dizer, eu quero até deixar isso bem claro, que penas mais severas tenham com isso trazido uma diminuição nos crimes. Porque não há estatística de que as penas mais severas é que vão trazer com isso, em consequência, a diminuição nessa prática da conduta criminosa. Mas, com essa lei, pode causar um impacto nas pessoas e as pessoas que são dadas a crimes dessa natureza se sentirem inibidos para a conduta criminosa nos crimes de natureza sexual. Eu quero dizer aqui que essa lei visou até o título 6 da parte especial do Código Penal, foi alterada para crime contra a dignidade sexual. Então, essa lei, ela trouxe... Há uma mudança de expressão aí, né? Há uma mudança de expressão no título e mudança também em determinadas condutas criminosas. Então, o estupro, por exemplo, o estupro geral, que é contra homem ou contra mulher, que hoje não é só contra mulher, tem uma pena aí, me parece, de 6 a 10 anos, que é igual que era de atentado violento e pudor, igual que era de estupro quando a vítima, o sujeito passivo, era só a vítima. E surgiu agora a figura do estupro de vulnerável, que atinge a conduta em relação ao menor de 14 anos, que é no caso de prática de ato dibinoso, ou mesmo a conjunção carnal, que visa o sujeito passivo, que é o menor de 14 anos, com a pena bem maior, que vão chegar no patamar de 15 anos. Perfeito. E aí também a lei está resguardando também a criança, o adolescente, protegendo melhor a criança e o adolescente. Por quê? Porque quanto a idade é menor, a lei torna-se a pena mais severa. Mais severa. E, no caso, também visando o resultado. Tá certo. Então, por exemplo, lesão corporal de natureza grave é uma pena, por exemplo, lesão corporal de natureza grave. E quando também há no estupro, quando há morte, a pena também se agrava. Então, né? Visa o resultado e visa a idade. Se for menor a idade, mais grave, mais severa a pena. Doutor Alexandre, um dos problemas que parece que existe nessa área é que boa parte, né, uma boa parte dos crimes sexuais, eles são praticados em ambiente familiar, né, dificultando a denúncia, etc. A lei muda alguma coisa em relação a isso? Olha, a única mudança... Facilita, por exemplo, a denúncia desse crime quando a própria vítima não toma essa iniciativa? Olha, em si, essencialmente, não. Porque a ação penal antes de tais delitos, via de regra, havia diversas exceções, tá? Via de regra, ela era privada. Agora, ela passa a ser pública, condicionada à representação.
de forma que a vítima ainda tem que manifestar-se um interesse em ver aquela pessoa que praticou o delito processada, né? Um outro aspecto nesse contexto que deve ser ressaltado, que mutou salutarmente, é que agora a legitimidade para o ajuizamento da ação penal de tais delitos é exclusivamente do Ministério Público. Não cabe mais ao advogado, munido de poderes especiais do seu cliente que foi vítima desse delito, intentar a ação penal privada, porque essa não é mais cabível em tais crimes. É cabível? A ação penal privada não mais. A queixa-crime sai da esfera dos crimes sexuais, passando a ser iniciativa exclusivamente do órgão acusatório. Só fazer um complemento, igual o doutor bem disse, antes era a ação penal privada, que não existe mais, hoje a ação penal é pública, mas pode ter a pública incondicionada e a pública condicionada. Qual que é a diferença? A ação penal pública incondicionada, de modo geral, nesses crimes do título 6 dessa lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. E pode ser pública condicionada, ou seja, dependendo da representação do ofendido, no caso da vítima, ser menor de 18 anos, né? E no caso do estupro vulnerável. Nesses dois casos dependem de representação. A proteção dos menores parece que é um outro dado que vem com a mudança, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que traz de novo na proteção dos menores a Lei 2015, doutor Alexandre? Olha, ela cria o delito do artigo 244B, inserindo-o dentro do corpo de legislação 8.069, que é o Estatuto da Criança. Mas com relação a esse crime, ele é oriundo, a criação desse tipo penal lá é oriundo da revogação da lei que previa o crime de corrupção de menores. Sim. Tá certo? Uma lei de 54, ultrapassada, antiga. O que acontece, na verdade, é que é preciso destacar com relação a esse crime do 244B, é que a moralidade não é, nesse crime especificamente, a moralidade sexual do menor que está a se proteger ali. Ali está a se punir aquele agente que influencia, induz, corrompe o menor ou facilita a entrada do menor na criminalidade. Esse aspecto é importante, apesar de estar dentro do contexto da lei que altera todo o título 6. Perfeito. A corrupção do menor ali é relacionada à prática de infração penal e não relacionada à sua moralidade sexual. A inovação é quando esse crime é praticado via internet, em sala de bate-papo. Inclusive, no seu parágrafo primeiro, também é punido nas mesmas penas quem utiliza-se do meio internet para corromper menores para a prática de infração penal. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.